E aí, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para colocar você na trilha em relação à identidade da cultura brasileira. Vamos focar na tela? Abordando agora a identidade cultural brasileira. O corpo é uma ferramenta poderosa de expressão cultural, refletindo a identidade e a história de um povo. Vamos focar nessas duas palavras, identidade e a história do povo, né? Nesse contexto, as manifestações culturais se tornam um meio de resistência e valorização da diversidade. Vamos dar uma pausa? Vamos refletir do que a gente já está efetivamente falando? Primeiramente, nós temos a identidade, que vai ser a forma com que eu me reconheço. Tranquilo? Temos a resistência, valorização e diversidade como três pilares fundamentais para conseguir efetivamente compreender quem eu sou, por que eu sou e como sou. Então, é esse o segmento da aula de hoje. Em relação ao que, professor? Porque isso não seria contexto de história? É a história, mas é a história de como o corpo, em relação à sua cultura, manifesta a sua identidade. O corpo tem identidade? Claro! Todo corpo é igual? Não. A depender da cultura, temos algumas características, alguns traços que são específicos de determinado grupo, de determinada cultura. Então, é nesse sentido que a gente começa a observar quais seriam os tipos de ações que fazem parte da nossa identidade brasileira, tá bom? Vamos lá. As expressões corporais são fundamentais para a construção da identidade e resistência cultural. Elas comunicam história de luta e pertencimento, transformando o corpo em um canal de mediação sociocultural. As manifestações culturais de matriz africana e indígena utilizam o corpo como forma de linguagem e resistência. Já falamos dessa palavra, veja como ela é pertencente. Essas expressões refletem a valorização cultural e a luta pelo reconhecimento e pertencimento. Então, vejam, do que a gente está tratando aqui? Sobre como eu me identifico, quais são os mecanismos e ações que fazem parte desse sentido de pertencimento de determinado grupo e qual esse grupo eu também faço parte, mas às vezes eu não me reconheço, eu não me identifico. Então vamos ver quais seriam os símbolos, quais seriam os direcionamentos que fazem parte dessa construção e consciência e reconscientização acerca da identidade nacional. Vamos lá, avançando. Primeiro aqui temos o aspecto da diversidade cultural. Temos o mais importante, que é o segmento da cultura. Não lembra o que é cultura? Temos aqui a informação do que é cultura, que é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas, valores que um grupo ou sociedade possui. Então, a primeira coisa para a gente buscar entender a identidade cultural é entender o que seria essa cultura. Essa cultura vai ser essa troca de saberes, de costumes, de normas, de conhecimentos de determinado grupo. A partir do momento em que eu bebo da fonte dessa cultura e eu me identifico, isso começa a fazer parte da minha identidade? Será que basta eu experienciar e vivenciar para aquilo já ser culturalmente pertencente à minha identidade? Então veja que a cultura vai ser esse saber geral, essa troca de conhecimento, mas a identidade vai ser uma construção que vai ter como fonte a cultura, mas não como um fator determinante e preponderante, tá bom? Vamos avançar. Ó. Ao compreender a diversidade cultural e as inúmeras possibilidades relacionadas a ela, fica evidente que não foca, olha, já está até grifadinho, bem bonitinho para vocês. Não existe uma única cultura, mas um universo de possibilidades em que o ser humano é uma bússola para infinitas descobertas. Contudo, estereótipos e preconceitos ainda são ferrenhos nas acepções atuais. Professor, que palavras bonitas, mas eu não entendi um pouco direito. Existem algumas características que são determinantes ou direcionadas para determinados grupos e elas acabam sendo estereotipadas no sentido de tipo, eu não gosto disso não, isso não é bom, isso não é certo, isso não presta. Como a gente já deixou aqui, ó, não existe uma única cultura. E não existe uma cultura melhor que a outra. O que é importante a gente entender? Que existem diversos saberes. E a partir do momento em que esse saber ele é tido como uma parte da identidade de determinado grupo, ele deve ser respeitado e compreendido na sua logística, como eu posso dizer, grupal.
Determinada sociedade tem determinados traços, determinados hábitos, determinados costumes, e isso é identitário daquilo. Ah, é melhor, é pior, é bom, é certo? É cultural daquela comunidade. Compreendido? Então vamos avançar mais um pouquinho. Dentro de um contexto histórico, falando aqui da nossa cultura, com um pouco mais de 500 anos, o Brasil é um país multicultural. Multicultural, professor? A gente não tem assim uma cultura? Não, a construção identitária nacional, ela é vasta. Indígenas, africanos, portugueses, no caso os europeus de forma mais abrangente. Então, o Brasil é essa miscigenação multicultural, até pelas suas dimensões. Então, começar a compreender o Brasil não como um micro, não como uma coisa, mas como um universo múltiplo. Tranquilo? Avançando. Com dimensões continentais, inicialmente povoado por indígenas, foi influenciado pela cultura portuguesa no período colonial, fazendo assim que a matriz regional fosse represada. O que é isso, professor? A matriz regional fosse represada? Vamos pensar, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles respeitaram a cultura indígena, a cultura dos povos originários? Não, eles têm os hábitos, eles têm os costumes. Pode seguir, toca o barco aí. Não, não, não. Foi imposto de tipo, não, isso é errado, isso não presta, pegue aqui a cultura portuguesa porque é isso que vocês devem seguir. Essa imposição, ela rompe com a identidade pertencente daquele grupo e passa a construir uma outra que não necessariamente representa a identidade nacional. Consegue compreender que essa troca, essa imposição, às vezes a gente acaba vivenciando determinado tipo de cultura, mas não porque ela é pertencente, mas porque ela é impositiva. Então é esse tipo de dinâmica que a gente começa a refletir acerca da construção da identidade. Vamos avançar? Então foca na tela. Aqui, ó. Ademais, em detrimento do período escravista, o Brasil passa a receber forte influência africana, mais um dos segmentos que a gente já apontou, contudo, devido à hegemonia europeia, nós já falamos nesse segmento, né, que a cultura de outros povos passa a ser diminuída, ainda dentro desse contexto. Indígenas represados, a africana também. Em detrimento do quê? De uma pseudo-superioridade em relação a determinado tipo de cultura, como se ela fosse melhor. E é aquilo que a gente já falou. Determinado de cultura, independente de ser a maior, não significa ser a melhor, até porque já não existe essa concepção do que seria melhor nesse contexto. Tranquilo? O importante é respeitar a identidade de cada um. Olha que belíssimo. Avançando, foca na tela. Por fim, mesmo com mais de 5 séculos de histórias, as marcas culturais enraizadas na população brasileira limitam a ampliação de fato do que é nosso e o que é ser brasileiro. Eu perguntaria para você, efetivamente, o que é que te faz ser brasileiro? Faça essa reflexão, faça esse insight de pensamentos. Aqui nós temos alguns pontos que são elementos importantes dentro dessa construção do que é identitário. Ó. Temos as lutas históricas, como já mencionamos anteriormente, né, expressões que refletem a resistência. No caso aqui, temos, no caso, os povos indígenas, os povos originários, no caso, a cultura africana, que tipo, não presta porque não é pertencente. A partir do momento em que ela está inserida dentro de um contexto social comum, aquilo ali já faz parte da nossa história, da nossa identidade, sim. Então, são esses tipos de acepções que a gente começa a pensar e a refletir e respeitar e lutar pela valorização. Temos aqui, então, no caso, pertencimento, foca na tela, por favor. Pertencimento é mais um elemento, a valorização que eu já mencionei anteriormente, e aí tem aqui um pilar na organização, que seria aceitar, respeitar e valorizar. Veja que valorizar é a base de tudo isso. A partir do momento que você valoriza, você começa a respeitar, e aí para isso você precisa apenas aceitar as formas e as diversas formas de cultura. Tranquilo? Então, ó, reconheça o seu corpo como espaço de construção e expressão. Reconheça o seu corpo como espaço de construção, de expressão da identidade. Por quê? Porque o corpo é símbolo dessa representatividade, dessa construção identitária. Porque o seu corpo, ele, de alguma forma, sim, foi moldado para representar quem é você dentro desse segmento do povo brasileiro. Tranquilo?
Temos aqui a síntese da aula de hoje, que as expressões culturais elas refletem histórias de luta e pertencimento, mostrando como comunidades se uniram em torno de suas identidades. Cada movimento e gesto carrega significados profundos que conectam o passado e o presente. Aqui temos imagens simbólicas que efetivamente representam o corpo, a cultura, seja povos originários, seja africano, em detrimento de pertencimento, de identidade, são símbolos, e o corpo ali como expressão e manifestação dessa cultura. Muito corrido, muita informação, mas espero que vocês tenham conseguido compreender que a identidade é como você se sente, a cultura são essas trocas de saberes, elas não existe hierarquia cultural, mas existe a expressão, no caso do corpo, como um mecanismo de evidenciar quem você é. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, nos vemos em uma próxima, espero que eu esteja melhor dessa voz barítona, e é isso aí, até mais!